Salve, salve! Aqui Thiago Petreca com você mais uma vez. E o vídeo de hoje, ele tem mais uma característica de alerta. Ele visa, na verdade, trazer uma informação que talvez você, de certa maneira, já conheça, mas por muitas vezes a gente acaba meio que postergando alguma ação sobre esta situação. O que eu estou falando aqui, na verdade, diz respeito ao fato de nós estarmos no país, curiosamente, né, no país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E dado a situação mundial hoje, potencialmente o mundo inteiro está mais ansioso. Mas eu paro e penso, como é curioso, né? O Brasil sendo um país tão ansioso, e tem algumas razões para isso, né? Dentre elas, obviamente, tem a ver com essa questão da imprevisibilidade, né? Justamente o fato de nós não termos sido treinados quando pequenos. Eu acho que na maioria dos lugares a gente não é treinado, né, para lidar com a imprevisibilidade. Então a ansiedade, obviamente, ela nasce dessa relação tua com o meio, mas uma relação na qual você não tem uma perspectiva de futuro um tanto quanto mais delineada. Tem um autor que eu tenho seguido bastante, que eu tenho estudado bastante, que eu tenho gostado muito e recomendo, então já fica uma dica para você, recomendo que você também o estude. O nome dele é Jordan Peterson, né? É um psicólogo hoje mundialmente famoso, autor de alguns livros, 12 Regras para a Vida, Além da Ordem. São livros que parecem livros de autoajuda, mas garanto para você que não o são. São livros de profunda reflexão, são livros que nos permitem pensar sobre a vida de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito prática, na verdade, né? Eu acho que essa é uma característica do Jordan. Mas o alerta está justamente relacionado a essa questão de, dentro desse contexto de um país absolutamente ansioso, nós também somos um grupo de líderes, segundo uma pesquisa, 55% dos líderes estão estressados, né? E as coisas vão meio que se coligando. Se a gente for prestar atenção, a gente de fato tem um contexto que é mais ansioso, uma ausência de habilidade para lidar com a imprevisibilidade, nos sentirmos confortáveis com aquilo que é imprevisível, nos sentirmos à vontade com as nossas habilidades para lidar com aquilo que nos é não só diferente, mas, como eu disse, que é imprevisível, né? Por mais que a gente acabe fazendo planejamentos, e aí eu citei o Jordan Peterson, uma das coisas que ele cita, que não é novidade também, mas é importante que a gente reveja coisas que não são novidade, né, para que a gente saiba mais sobre aquilo que a gente, de certa maneira, já sabe. Muitas das coisas que a gente já sabe são coisas, na maioria das vezes, sabidas muito superficialmente. Então vale a pena a gente conhecer coisas que a gente já conhece num nível de profundidade um pouco maior. E o Jordan Peterson é uma das pessoas, dentre as várias, que fala o quanto é necessário que a gente tenha um propósito, no sentido de termos algo definido, agirmos com determinação, né? Determinação no caso de estarmos determinados a um objetivo final, a um desejo, né? Um cume da montanha. E aí o mais interessante é que, embora tenhamos esse objetivo final, o trajeto até lá ele pode ser bastante tortuoso. Muitas vezes ele é tortuoso, né? Para não dizer todas as vezes. Eu acho que talvez mesmo no teu ambiente corporativo você tenha planejado alguma coisa que dificilmente tenha saído exatamente como você planejou. Então o alerta está justamente nessa questão de que potencialmente talvez você esteja vivendo em um ambiente, em uma experiência pessoal um tanto quanto estressante, um tanto quanto pesada como experiência propriamente dita. E a gente tem a questão da ansiedade, e aí a gente tem a questão do burnout, tem a questão da depressão, tem a questão do estresse, que são 4 elementos que se distinguem, não são a mesma coisa, mas eles estão envolvidos nesse contexto que eu entendo sendo um contexto de grande imprevisibilidade. E o alerta está justamente nesse ponto, porque para pensar, como líderes, é muito mais complicado a gente de fato cuidar
da nossa equipe, orientar a nossa equipe se nós estivermos experimentando uma realidade particular estressada, né? Uma realidade particular ansiosa, em alguns casos uma realidade depressiva, onde a tristeza de maneira crônica te visita e tudo fica mais cinza do que deveria ser, né? Então, são mais de 50 tons de cinza que não colorem a tua vida de maneira alguma. E aí o alerta tem justamente a ver com o seguinte, ó, presta atenção nesse barulho agora. Não sei se você conseguiu perceber esse barulho de um caminhão passando aqui perto. Ele é, na verdade, vamos colocar como uma metáfora sonora para nós, a partir do momento que nós estamos vivendo um ambiente barulhento, traduzido nessa questão da ansiedade, da depressão, do estresse, do burnout, e ele nos afasta de ouvir mais claramente aquilo que está dentro de nós. Então, dessa maneira, uma das coisas que é indicada para a gente começar a caminhar em prol de uma experiência de vida, uma experiência de liderança que seja menos estressante, seja menos angustiante, seja menos ansiosa, que nos afaste de uma tendência para o burnout e principalmente nos afaste de um contexto de depressão, é justamente a temática do autoconhecimento. A gente nos permitir, na verdade, encontrarmos meios para entrarmos em contato com nós mesmos. Quando eu começo o curso de liderança autêntica, esse curso que já tem sido dado em parceria com o Senex lá no Rio Grande do Sul desde 2018, então a gente já experimentou muito esse curso, já validou ele por diversas vezes aí com diversos líderes das mais diversas indústrias. É importante que ao início você perceba que, caso você não tenha participado do curso comigo, eu pontuo a importância de se buscar o que eu chamo de estado adequado, né? Que é o teu momento presente, você intencionalmente encontrar o estado de espírito, o teu humor, que é mais um recurso favorável àquilo que você está objetivando fazer pontualmente. Então, se você vai, por exemplo, assistir a este vídeo, você pode se perguntar qual é o estado mais adequado para eu assistir esse vídeo. É um estado de curiosidade, é um estado no qual eu me coloco em relaxamento, é um estado de abertura, né? Então você pode escolher qual é o estado que, uma vez assumido por você, ele se transforma como um recurso que te alavanca em prol do objetivo que você tem. Obviamente, então, o estado está vinculado diretamente com o teu objetivo, com aquilo que praticamente, que de fato será feito na sequência. Quando eu falo do estado adequado, eu justamente estou falando do momento presente, deste momento agora. Então, talvez você, finalizando esse vídeo, vá fazer alguma outra coisa, como entrar numa reunião, verificar o e-mail, ou fazer um café, ou dar uma volta, ou lavar a louça, ou ir para casa, ou deitar. Ou seja, você saindo desta experiência do vídeo comigo, você terá uma outra atividade. E por muitas vezes o que a gente acaba fazendo é simplesmente saindo daquela atividade anterior, entrando na outra como se fossem uma simples continuidade, onde o estado anterior, aquele utilizado no vídeo, também é carregado, talvez, para o estado que você estará para a próxima atividade. E talvez a próxima atividade não seja uma atividade que requeira o mesmo estado da atividade anterior. Então, talvez você tenha participado de uma reunião onde você se colocou em um estado de absoluta presença, porém com um viés de determinação, com um viés de maior, vou chamar de mão dura, né? Porque tem reuniões que a gente precisa, em alguns momentos, não é necessariamente ouvir todo mundo, porque a gente talvez já tenha passado por essa etapa, e sim uma reunião onde a gente precisa assumir a responsabilidade da liderança e fazer a determinação, aquilo que de fato precisa ser feito. E aí você sai dessa reunião e vai para um feedback.
né? Ou você vai para um momento em que você precisa ser alguém com um estado mais adequado para ouvir. Ou seja, o estado anterior não será um bom recurso para o teu estado agora. E para isso, obviamente, é necessário você se permitir se conhecer, né? Você ter uma capacidade de entrar em contato consigo mesmo. Quando a gente pensa numa liderança mais potente, que eu gosto de chamar de liderança autêntica, aquela que, de fato, o autoconhecimento te permitiu encontrar em você mesmo os teus recursos, é importantíssimo que você entenda que existe um tripé. São 3 pilares fundamentais: o pilar do contexto, o contexto externo, o pilar da identidade, que eu chamo de contexto interno, e o pilar do estado de presença, que está entre os dois. O estado de presença, que é essa capacidade que a gente precisa constantemente desenvolver e com ela evoluir, é justamente esse movimento que você faz para o momento presente, como diria o Dale Carnegie, né? Fechando as portas de aço do passado, encerrando as cortinas de ferro do futuro e colocando-se justamente nesse momento, trazendo esse estado adequado, trazendo a intenção mais adequada para aquilo que está sendo feito neste momento, no gerúndio mesmo, aquilo que está sendo feito neste momento de fato. Então, o estado de presença, ele faz essa ponte. E aí a gente pode olhar para o contexto externo e fazer uma análise mais clara, uma análise talvez menos enviesada, onde eu posso ter a oportunidade de olhar dados, onde eu posso ter a oportunidade de observar melhor as pessoas que estão ao meu redor. E nesta relação, eu me permito, através do estado de presença, olhar para mim. Então, talvez eu chegue em uma reunião e, ao estar nesta reunião, eu me permito reconhecer em mim uma reação somática, uma reação do meu corpo, que talvez diga assim: caraca, essa reunião nesse momento com essas pessoas não está me trazendo uma boa experiência, né? E o teu corpo vai te dizer, às vezes é uma dor no estômago, às vezes é uma dor de cabeça que aparece de repente, às vezes é uma pressão que você começa a sentir nos ombros, às vezes é um calafrio, e que basta você sair daquele ambiente, isso passa. É uma coisa interessante, né? O nosso corpo conversa com a gente o tempo inteiro, porém, se a gente não se permite se reconhecer através do estado de presença, a gente não percebe que esses sinais foram dados. E aí a gente perde a oportunidade de fazer o nosso melhor naquele momento, porque não é, talvez, o momento mais adequado. Então, talvez, se essa situação que eu descrevi acontece com você, talvez valha a pena simplesmente não estar nesta reunião. Ou então você, ao estar nessa reunião, porque não tem outra opção, você ir percebendo como o teu corpo vai conversando contigo e as pessoas que vão interagindo com você, quem te afeta mais ou quem te afeta menos, ou talvez é o assunto que está sendo tratado, e ao entrar em contato contigo, talvez você possa encontrar algumas dicas, algumas evidências de que talvez não seja o tema mais apropriado para você, talvez você não esteja preparado ou preparada para lidar com aquele tema e talvez você tenha que estudar um pouco mais aquilo, ou pensar e ponderar um pouco mais sobre aquilo, ou então algumas pessoas ali você pode perceber que talvez não sejam as pessoas mais adequadas, caso você seja o líder dessa reunião, para estarem lá, e talvez você precise ponderar sobre isso. Então, para pensar, que coisa interessante. Então, eu estou falando da questão do contexto, esse nosso ambiente externo, estou falando do nosso contexto interno, as nossas emoções, os afetos que são produzidos a todo momento, justamente porque a gente está interagindo com este contexto externo, e a gente precisa estar consciente dos dois. E para isso o estado de presença funciona justamente como uma ponte que vai te permitir conectar-se com isso. Porém, para que isso da melhor forma possa acontecer, é necessário você ter interesse não somente em estudar diversos temas, como estudar o tema sobre você mesmo, né? Quais são os seus traços, qual é o teu tipo de temperamento, e aí você pode usar DISC, MBTI, Enneagrama, Big Five, V-Strength, tem tantas formas de você descobrir algumas coisas que são traços teus, não são decretos, né, que vão te engessar em uma personalidade ou em um perfil.
porém são traços que são da tua natureza, né? O Big Five, o Jordan Peterson fala muito do Big Five, ele vai te dar traços, por exemplo, um que ele fala bastante, que é agreeableness, né? Que são pessoas que têm traço mais marcante, mais natural para concordar com as pessoas, que têm maior dificuldade de dizer não. Você tomando consciência desse seu traço, sendo ele algo bastante natural na tua existência, você pode começar a criar estratégias para lidar com isso. E aí talvez você pergunte assim, poxa, Thiago, mas o que tem a ver com o alerta que você estava falando sobre a questão da ansiedade, sobre a questão do estresse? Justamente porque sem o autoconhecimento, que é um dos elementos recomendados para que você lide bem com essas situações de estresse, ansiedade, burnout, depressão, além do sono, da boa alimentação, do exercício físico, da conexão com as outras pessoas, da afluência de tempo, a tua boa relação com o tempo, a gestão do tempo, são elementos que te ajudam a tratar desse processo que pode ser, inclusive, patológico. O autoconhecimento é um destes elementos, e um elemento absolutamente importante, até porque através do autoconhecimento você vai saber qual é o tipo de alimento mais interessante para você, é uma pesquisa que você precisa fazer, qual é o tipo de exercício físico mais indicado, então obviamente você precisa visitar um médico, né? Qual é o tipo de sono, né? Disse aí muito sobre o fato que você tem que dormir entre 7 e 9 horas e tal. Há perfis diferentes, há pessoas que precisam dormir mais tarde, pessoas que precisam dormir mais cedo, mas afinal de contas, quem é você? E aí quando você toma consciência desses quesitos de fundamento da tua própria estrutura particular, né? O teu tipo de sono, o teu tipo de alimento, o teu tipo de exercício, né? O teu tipo de lazer, consciente sobre essas coisas, você começa a criar essa base. E essa base te dando um estofo de maior potência, maior resistência no sentido de ser uma obra construída sobre a pedra e não sobre a areia, você pode então relacionar-se com o contexto externo de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa. E uma vez sendo mais harmoniosa, você ganha melhor potência para lidar com o que é imprevisto, porque a tua base está boa. Um dos maiores problemas quando a gente pensa sobre a questão da imprevisibilidade, pensa comigo, ver se faz sentido, é justamente porque, por causa da imprevisibilidade, imagina essa metáfora, sendo imprevisível, pode ser que aquilo que venha te abale, e te abalando, você estando baseado sobre a areia, você tende a ruir, você tende a cair, você tende a se desmoronar. E talvez você tenha até um cheiro, uma ideia de que isso pode acontecer contigo, justamente porque a tua base não está bem estabelecida. E para estabelecer a tua base é legal começar com o interesse do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, você vai conhecer-se não só naquilo que são os teus traços mais naturais, como naquilo que são os teus interesses mais profundos, como aquilo que é da tua biologia, como aquilo que é daquilo que está no teu corpo, que o teu corpo foi montado desse jeito, né? Isso você não pode mudar. Então você tem uma estrutura de conhecimento que te permite criar uma base mais sustentável. E uma vez nesta base sustentável, você se torna mais forte, você se torna melhor preparado ou preparada para lidar com a imprevisibilidade, para lidar com um futuro incerto, para lidar com aquilo que pode te causar estresse. Porque olha só que curioso, né? Porque às vezes você pode parar e pensar assim, puxa, mas o problema é que meu chefe é um carrasco e eu não tenho como mudar isso, eu não quero sair dessa empresa, eu gosto muito aqui. Ou eu tenho 2, 3 funcionários, ou mesmo que seja um só, que me tiram do sério, são pessoas que realmente me irritam. Mas perceba que estas condições, elas estão no mundo do contexto externo. Se você se permite reconhecer-se no mundo interno, reconhecer esses afetos que essas pessoas causam em você, você pode criar estratégias para lidar com estas situações de uma maneira que, primeiro, você se torna responsável pelos afetos que você tem, né? Os outros são gatilhos que vão gerar esses afetos.
Mas você não pode mexer nesses gatilhos, principalmente se for o teu chefe, principalmente se for um liderado teu que você não pode mudar por enquanto. É uma pessoa no teu convívio que talvez você precise por algum tempo ainda manter na tua convivência. E aí você vai culpar essa pessoa? Não vai. Então é importante que você não se culpe, mas se responsabilize. Lembre o que significa responsabilidade, habilidade de dar respostas. Então, se você só está reagindo, a tua resposta nasce de uma maneira inconsciente. É apenas uma resposta automática tua para o mundo, quando, na verdade, através do autoconhecimento, você pode encontrar uma resposta muito mais seletiva, vamos colocar assim, tá? Uma resposta que você escolhe dar. Não necessariamente você vai deixar de irritar-se. Talvez você continue se irritando, mas você vai saber o que fazer a partir desta irritação. E aí o teu contexto inteiro melhora como um todo, porque você aprendeu a lidar com ele. E aí uma série de outros problemas que a tua presença ansiosa, a tua presença estressada, pode estar inclusive sendo gatilho para causar acidente, entrega em prazos errados, né? A tua presença estressada é isso aqui, ó. É um barulho, olha o tamanho desse barulho. Ouve isso. Guarda isso. A tua presença como líder, ansioso, estressado ou ansiosa, estressada, é justamente um barulho na boa convivência da equipe e dos pares com quem você convive, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, que esse alerta aí te permita ao menos correr atrás de um autoconhecimento mais profundo. Não para na superfície não, quando se trata de você, vale a pena pegar o submarino e mergulhar bastante. Te convido a visitar o thiagopetreca.com, tenho lá o meu blog, toda semana junto com os vídeos eu apresento para você alguns textos, e dentro desse site também, thiagopetreca.com, você vai encontrar uma série de outras informações que podem ser bons recursos para você. A gente se vê no próximo vídeo, até lá.